Salmo 33, versículo 12, diz o texto que nós acabamos de orar. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. A gente pensa que Deus escolheu um povo para dar uma herança. Pai não escolhe o filho, ele tem o filho nasce, o filho num determinado momento vai tomar suas próprias decisões e a herança é daquele filho. O filho sendo um filho que honra ou não o pai, aquele filho tem direito na herança. Mas Deus ele escolhe então um povo para receber essa herança. Quem é esse povo? O povo dele. O povo que o teme, como diz o texto. Albert Einstein diz o seguinte: mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Certa vez ouvi uma frase das mais bobas que eu já ouvi, mas as mais transformadoras também. Frases improváveis com princípios eternos, né? Um faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Todo mundo que entra em algum tipo de esporte recebe já o nome de amador, né, inexperiente, faixa branca, mas ele vai se tornar alguém habilitado, por exemplo, a dar uma aula, um competidor, se ele não desistir. O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Nós não queremos e não vamos desistir do Brasil. Alguns mais pessimistas dizem que o Brasil não tem mais o que fazer. O Brasil é isso aí mesmo, daqui para frente é isso aí, e já era, o que tinha que ser feito fez, agora é só colher consequências. Eu não sou, graças a Deus, um pessimista. Eu sou um otimista. Se nós orarmos, nós ouviremos o Senhor responder a nossa oração. Porque se a Bíblia diz que se nós oramos, Ele responde, eu tenho que crer também que a resposta, por menor que eu seja, da minha oração também seja, o Senhor vai ouvir minha resposta. Querido, pequenas orações têm grandes impactos. Se você decide fazer uma oração... Jesus ele tem textos na Bíblia onde ele fica orando 4, 5 páginas, você fala, onde vai acabar essa oração? Não tem. Jesus ele faz simples orações porque o nosso Deus é um Deus inteligente. Você não precisa ficar falando muita coisa para ele entender o que você está pedindo. Amém? Uma vez eu aprendi que não é errado pedir repetidas vezes, mas uma vez que eu pedi, Deus já ouviu. E eu posso ter convicção de que no momento certo Ele vai responder. Aquele que pede, a Bíblia diz, o que busca e o que bate, a porta vai ser aberta. Rick Warren diz o seguinte: você nunca será um fracasso até que você desista. Nós vamos olhar então 10 princípios nessa manhã. Como nós podemos então não desistir do Brasil, mas fortalecê-lo através de diversas atitudes que nós podemos tomar então como igreja, como cidadãos. Em primeiro lugar, você pode preencher aí, ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Querido, gente reclamando já tem demais. Você vai ser mais um. Gente, eu odeio ficar do lado de gente que só reclama. Tudo está errado, tudo está fora de hora, tudo está desordenado, mas muitas vezes tudo também está dessa forma por causa de uma falta de atitude do próprio que está falando daquela situação, daquelas circunstâncias. Ah, meu casamento está uma droga. Mas o que você fez para mudar? Nós vamos entender através desses princípios que nós vamos levá-los para toda a nossa vida e áreas da nossa vida também. O texto aqui é o texto-chave da nossa série de entendimentos a respeito do Brasil. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei. Algumas versões dizem, curarei a sua terra. Quem se chama pelo nome de Jesus aqui? Você tem que ser o povo que se chama pelo nome de Deus, se não é, ainda vai se tornar, e se você é, você já tem uma missão. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não entendi ainda meu papel no reino. Então você é um cabeção. Por
Porque o papel do reino está toda hora escrito. Uma coisa é a sua função, o que você vai, propriamente dito, fazer com as tuas mãos, teu tempo, a tua escala, a tua agenda, mas o teu papel no reino, em primeiro lugar, é orar pela sua nação. Orar. Gasta menos tempo falando bobeira, gasta mais tempo falando para o Senhor das bobeiras que estão acontecendo. Amém? Eu sou meio confuso nas minhas frases. É que elas vão... Às vezes é 3G, às vezes é fibra ótica, às vezes é de escada, mas chega a informação. O loading lá, uma hora completa. Querido, nós temos às vezes, todos nós que aqui estamos, temos pedidos para fazer para Deus. Às vezes não fazemos, às vezes fazemos, que muda é isso. Tem momento de intercessão no culto, né? Eu fiquei pensando hoje, quando nós fizemos esse momento de intercessão, e não fizemos o apelo para a igreja vir à frente. Mas é intencional. Porque nós temos que aprender que nós não podemos vir para frente, por exemplo, trazendo mais um problema, mais um pedido para o Senhor, e se nós não estamos nem fazendo o que nós temos que fazer como chamado de igreja, que é orar pela nossa nação. Então, como exercício prático, nós fizemos um momento hoje para que nós todos orássemos em unidade pelo Brasil. Sextas-feiras nós temos clamado ao Senhor em vigílias também, clamado ao Brasil. Depois que vier a prosperidade sobre o Brasil, e vai vir, você vai receber, cara. Só que aí é uma responsabilidade você dizer assim, eu recebi a prosperidade, mas eu não participei do gerar dessa prosperidade. Aí você vai dizer para mim, tanto faz, pastor. Para você, tanto faz, porque você não entendeu ainda. Mas para um cidadão do reino, não um cidadão da nossa nação, ele precisa entender que ele tem que ser participante de tudo que Deus está fazendo, não somente um simples ou mero observador. O Brasil precisa da tua oração. Nossa presidente precisa da tua oração. Ou você acha que ela de manhã acorda e vai ler a Bíblia? Ou você acha que tudo que está acontecendo são pessoas cristãs que estão fazendo? Algumas são. E bem safadas. Mas nós vamos fazer o quê? Entrar na brecha por eles e clamar para que o Senhor cure a nossa terra. Querido, a terra está muito ferida. Nossa nação está muito ferida. Com muita coisa ruim que tem acontecido. Eu tenho uma dificuldade com um monte de gente. E graças a Deus estou celebrando minha recuperação. Tem dificuldade. Com gente metida, gente folgada. E eu tenho dificuldade com gente partidária também. O cara parece que o partido dele, porque ele se diz, né, eu sou tão, é mais importante que a fé que ele tem. E ele nunca mais se abre para uma nova opinião. Querido, o novo só pode chegar se o velho sair. Amém? Aí as pessoas ficam, não, eu sou do partido tal, então minha legenda é só esse número para governador, senador, presidente, deputado, estadual, federal, prefeito, vereador, e a pessoa se fecha naquilo ali, não querer saber de caráter, de nada as pessoas estão votando, mas vota porque a pessoa é do partido que ele gosta. Querido meu, eu tenho um partido, meu partido é o PR, o Partido do Reino. Quem inaugurou esse partido se chama Jesus Cristo de Nazaré. Dá licença, gente. Ora para você ver se Deus não vai incomodar o teu coração. E vai dizer para você, esse negócio de ser de esquerda, de direita. Você não é de esquerda, de direita, não. Você é de cima. Para de palhaçada, gente. Aí briga, discute, bate boca. Por causa de um negócio. Aquela frase antiga, né? Todos nós aqui já ouvimos. Futebol, política... Não discute. E não discute mesmo, gente. Evangelho entra no quesito religião, foi feito para ser pregado, não foi feito para ser discutido. Futebol foi feito para ser torcido, não foi feito para ser discutido. E política, gente, foi feito para ser exercido, não foi feito para ser discutido. Aí as pessoas brigam, perdem amigo, as redes sociais estão forradas de argumentos para a sua opinião. Gente, você precisa ficar justificando que você vai votar em quem?
Ah, dá licença, faz outra coisa para sua vida. Aí a pessoa vai para as redes sociais e regaça todo mundo. Porque eu vou votar nele mesmo, vou votar nela mesmo. Eu sou desse partido mesmo, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou de marcha ré. Eu até eu morrer vou votar nesse partido. Aí todo mundo lá entra, põe uma frase, o outro põe outra e fica aquele boné velho para nada. E eu sou sincero, não ponho um comentário, um like, não perco um minuto da minha vida. Se eu comecei a ler, vi que é bobeira, eu já não termino. Porque nós não botamos versículo bíblico nas nossas redes sociais, mas botamos em quem nós vamos votar. E brigamos ainda por isso. É uma palhaçada. Ora para você ver pelo Brasil, se Deus não vai dizer para você quem que Ele quer colocar aqui. Porque a Bíblia diz que não há uma autoridade colocada onde está, se não foi Deus que pôs ela lá. Então Deus vai colocar autoridade, mas Ele quer que você participe disso. Ora para você ver. Se Deus não vai te falar quem você tem que votar. Se Ele é dono da tua vida mesmo e ele é maior que o seu partido. Aí eu sou do PMDB. Aí eu sou do PT. Eu sou do PSDB. A sede de ninguém, a sede de Jesus, cara. Arranca isso da sua cabeça. Aí põe faixinha no braço, adesivo no carro. Nunca escreveu Jesus para ninguém ver. Mas em quem vai votar, põe no carro e põe bonito ainda. Ah, dá licença, veste outra coisa. Nunca deu uma oferta na igreja, aí paga 50 pau para pôr um adesivo no carro lá. A igreja faz campanha, leva a revista para o seu amigo no trabalho, o cara nunca leva. Aí ganha um folheto do partido, leva lá para o amigo. Ah, para mim, ó, crente meia boca. Segundo, jejue pela nação. Neemias entendeu o seu papel e desejou fazer a diferença no contexto que foi plantado. E o texto diz então, em Neemias 1,4, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, ele dizendo aí, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Não é só oração, então vamos levantar um jejum também pelo Brasil. Você pode, junto conosco, como igreja, todos os dias, ao meio-dia, nós estamos orando pela nossa nação, jejuando aquele tempo ali pela nossa nação. Você pode pôr seu relógio para despertar, o teu celular para te lembrar, meio-dia, para você ver eu tocar e dizer, vou orar pelo Brasil. Vou jejuar pelo Brasil hoje, eu não vou tomar um refrigerante, não vou comer uma carne vermelha, não vou fazer o que eu costumo fazer, vou gastar um tempo aqui hoje lendo a palavra e vou profetizar através da minha boca sobre o Brasil. Às vezes você vê um profeta, alguém assim, liberando uma palavra, que você pode abrir a palavra e começar a ler aqueles textos que eram para Israel, e declarar para o Israel de hoje, para a igreja de hoje, para a sua nação, dizer, Deus, cura a nossa terra, e começar a ler aquele texto como se estivesse lendo para o solo brasileiro. Deus faz isso com a nossa nação. Jejue também pela sua nação. Nós fazemos votos, jejuns, propósitos, muitas vezes com intenções de conquistas pessoais, para a família, para o casamento. Vamos também fazer um jejum pelo nosso Brasil. Amém? Terceiro, evangelize o povo. Atos 1, versículo 8. Outra versão diz, aqui está ser-me-eis, mas serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. São Paulo faz parte dos confins da terra, sim ou não? Sim. Querido, você precisa falar da tua fé. Falar da tua fé. Ontem eu estava chegando no condomínio, estava eu e o Tato. Aí um monte de molecada assim, e a molecada me apelida de guerreiro lá, por que será, né? Aí eu abracei eles, falei, ei, guerreiros, ei, guerreiro, molecada pequenininha. Falei, vocês têm que ir para a igreja, cara, vou chamar vocês para ir para a igreja. Aí um menino já meio que deu um passo para trás, disse, não, eu sou judeu. Falei, cadê o quipá? Não, eu não sou religioso, ortodoxo. Eu falei, você é judeu nada, você é safado, sim. Minha boca. Vou para a igreja, molecada. Só que não somente os pequenos, os maiores também. Esse dia eu estava pegando elevador com um vizinho, ele com o cachorro dele. Me veio uma ilustração na hora, né? Tudo que você vê, gente, você tem que levar em consideração que Deus pode usar aquilo ali para falar com você.
Falei, nós somos igual esse cachorro aí, né? Ele já me olhou esquisito assim. Não é um assunto comum de elevador. De elevador tá quente, tá frio, né? Hoje tô cansado, aquele assunto básico. Falei, nós somos igual esse cachorro. Aí ele falou, como assim? Falei, não sei em qual coleira que você tá, mas nós somos presos por algo, né? E controlados por isso. Ele olhou e falou, pior que é verdade. Falei, às vezes é a nossa consciência, nosso pensamento, uma religião. Você tem que iniciar um assunto para depois continuar ele. Prepara o caminho, daqui a pouco você entra no assunto, daqui a pouco o cara já está entrando no assunto também. Às vezes eu vejo pessoas tão bem intencionadas com a tua fé, mas não querem compartilhar. O pior cristão é o que não fala daquilo que Deus tem feito na tua vida para o outro. Querido, redes sociais é igual um púlpito de igreja. Você pode pregar para as pessoas e elas vão ter que ouvir. Põe um parênteses aí, lê. Se as tuas redes sociais não têm servido de um púlpito para que Jesus seja glorificado, tuas redes sociais não estão valendo para nada. Eu brinquei aqui, essa frase é de um amigo, Gabriel Fernandes, ele sempre disse isso. O Muro das Lamentações é lá em Israel, não é no mural do Facebook. Porque as pessoas pegam o mural do Facebook para choramingar. Agora tem aquela palhaçada de se sentindo lá, né? Aí, se sentindo, blá, blá, blá. É a carinha triste. Você vai perceber quem é seu amigo mesmo, não é que vai dar like nessas frasezinhas. Aí o povo curte a deprê do cara. O povo não entende a função do português, é claro, ele curtir. Tipo, tô mal, aí o cara curtiu. Tu curti. Isso é vingança, gente. Isso, fica mal. Voodoo. É um voodoo virtual isso aí. Quer dizer, você tem que curtir coisa boa. Amém? Você tem que ir para os lugares onde tem notícias boas acontecendo, não para fossa. Aí o povo compartilha as coisas ruins lá, nós temos que, nesse momento, entrar com uma palavra, entrar com uma direção para a vida deles. Alguns dizem, mas eu não sei falar. Querido, ninguém sabe falar. O mais inteligente aqui não tem argumento suficiente para levar Jesus para uma pessoa. Porque é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Você só precisa abrir tua boca. Amém? Moisés sabia falar direito. Deus levantou um Arão para ele. Isso, querido, é respeito a chamado. Alguns são chamados a liderar, mas a liderança não implica em falar. Então Deus vai te levantar um Arão para estar do teu lado, para que você direcione e o Arão fale. Mas o que diz respeito à vida de evangelismo é você que tem que falar. Moisés não sabia falar aqui, mas no tete a tete ele sabia e sabia muito bem. Falava com força. O bicho ficava 3 dias no monte, ficava quieto, dormindo? Não, ficava orando. Tinha muito o que falar, sabia falar muito bem. Você tem que refletir a imagem do Filho de Deus. As pessoas têm que começar a notar em você uma diferença e perguntar, o que você tem que eu não tenho? Pedro do Borel, em 2008, no evangelismo, no Reação, na oficina de evangelismo para a nossa igreja, ele contou uma história que um dia estava num ponto de ônibus e um homossexual parado começou a olhar para ele começou a olhar para o homossexual. Ele falou, eu não vou querer nada com ele, mas eu vou chegar onde eu quero. E o cara olhou para ele, até que o cara sentiu a vontade para se aproximar e perguntou, você está acompanhado? Ele falou, eu ando sempre acompanhado. O cara falou, como assim? Eu durmo com ele, acordo com ele, tomo banho com ele, ele me acorda de manhã, ele me faz dormir, ele está no almoço todo dia comigo, eu sou louco por ele. E o homossexual foi abrindo o olho e ele falou assim, cara, eu tenho um cara, um amado que ninguém tem. Ele é tudo para mim. E o homossexual falou, me apresenta um desse. Ele falou, o nome dele é Jesus. E o homossexual na hora começou a chorar, falou, eu sou um desviado, eu preciso dele. E ele foi, Jesus para cima do homossexual. E o cara hoje é um convertido ao Senhor Jesus. Genuinamente. Querido, você tem que ter uma ferramenta, você tem que ter um imã na sua mão para atrair as pessoas para perto de você. Às vezes,
Essa história te confronta porque você já tem preconceito. Você já causa um muro, um bloqueio com esse sexo específico, com esse tipo de problema, com aquele tipo de gente. Todas as pessoas são alvo de Jesus e também devem ser alvos nossos. Jesus amou o quê? O mundo de tal maneira. Você tem que amar o que Deus ama. Se Deus ama o mundo, você tem que amar o mundo. As pessoas do mundo. As coisas do mundo. Não o mundo propriamente dito aqui. Ou melhor dizendo, o mundo propriamente dito, não o mundo no contexto espiritual. Coisas mundanas, mas o mundo. Nós vamos depois das eleições, por exemplo, falar sobre sustentabilidade. A culpa agora é do governo que está faltando água para o Brasil? Porque não é só São Paulo que tem problema. Não, a culpa é também... Essa degradação do meio ambiente tem muito a ver comigo, com você, muitas vezes. Banho de 14 minutos, 28 minutos, banho com música. Tem banho de tudo quanto é tipo, né? Banho com música, banho sem música, banho com shampoo e condicionador. Eu comprei um para mim, 2 em 1, para ajudar. Verdade. É da Pantene, é bom, te recomendo. É 2 em 1, para passar uma vez só e resolver. Eu gosto de condicionador e shampoo. Então eu já passo 2 em 1. Amém? Evangeliza o povo. Jesus diz em Mateus 11:14: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. O que você ouve aqui toda semana? O Evangelho, a Palavra de Deus. Fala isso para as pessoas. Ó, tem um esboçozinho bonito aqui, bem feito, para te ajudar. A ir para casa e dizer, como que é mesmo que o pastor tinha dito lá? Tem podcast na internet da igreja, tem mensagem no YouTube, tudo para te ajudar, para você ter uma continuidade depois de sair daqui. Quarto, testemunho sobre sua fé, que é basicamente o que nós estamos falando, mas aqui de uma outra forma. Aqui é testemunho. Atos 4:20, como a Pedro e João, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Fale o que Deus tem feito na tua vida. Quantos aqui pelo menos tem um motivo de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida? Você que não levantou a mão, querido, você acordou hoje de manhã, isso é motivo de gratidão a Deus. Alguns nem dormiram essa noite, porque morreram ontem. Você está aqui, Deus te deu uma nova chance. Talvez nesse ambiente aqui, ó, eu não sei se é a sua história, eu sei a minha. Mas eu sei que eu não poderia estar aqui. Talvez você sofreu acidentes que você diz assim para mim, Max, se você vê o meu estado do meu carro depois do acidente, se você vê onde passou o tiro, se você vê o que aconteceu, você não acredita que eu estou aqui. Aquele Deus cuidou de você. Às vezes as pessoas caem no banheiro de casa e morrem, você já caiu de penhasco, a pessoa às vezes tomou um tiro de raspão, foi embora, você tomou vários tiros condicionados. Às vezes pessoas teve uma doençazinha lá através da gripe, você já passou por N doenças, nasceu com uma outra lá, sumiu do seu DNA. A Bruna Oliveira um dia estava aqui na nossa igreja, mostrou para mim o diagnóstico de câncer dela, nós começamos a orar, um dia com o macacão, já nua, só o macacão cobrindo, para fazer ultrassom e diagnosticar onde estava o tumor. Para retirar, o doutor disse assim, vou ter que te encaminhar para uma nova clínica, eu não achei o tumor. Ela já começou a rir, ele falou, o que está acontecendo? Não, eu sei o que está acontecendo. Pode me encaminhar para quantas clínicas você quiser, porque eu sei que não é a clínica o problema, é que Jesus tirou ele de dentro. Por isso você não está achando. E foi para outra clínica, e foi para outra. E por fim disseram, não tem mais nada para fazer com você, filho. Não tem mais tumor aí. Só que ela tem o exame do tem e o exame do não tem. Para nós não é uma clínica que deu errado um exame. É que não tem, amém? Como que uma mulher que um dia foi diagnosticada como completamente estéril dá à luz um filho? Porque a Bíblia diz que Deus faz a estéril mãe de filhos. Eu não tenho explicação para você, querido. Eu tenho minha fé para te apresentar. Se você quiser, vamos junto. Você acabou de ouvir um testemunho aqui. O Márcio recebendo a família dele
e a Márcia recebendo a filha dela. Aleluia! O milagre da vida. Faz assim com força. Isso é milagre. Ter ar para respirar. Se você é mulher, tira amanhã à noite, dá um jeito e vai para São José ouvir o testemunho da Ellen Berrane, lá na colina, vai falar para as mulheres. Talvez passe na internet também, assista. Essa menina que ficou trancada por mais de 2 anos dentro de um container, tendo seus joelhos quebrados dia após dia, só por causa da tua fé. E de maneira inexplicável, conseguiram raptar essa mulher, um rapto divino. A fuga divina. Tiraram ela desse container, ela foi livre da mão dos muçulmanos, e hoje testemunha da tua fé, testemunha do que Deus fez na vida dela, por todo mundo. Tem os joelhos inchados, fruto dos N espancamentos que ela sofreu dentro daquele container. E você que poderia estar compartilhando sua fé livremente, testemunhando o que Deus tem feito, ainda está quieto. Os presos são mais livres do que os livres. Você que é livre, talvez não entendeu, mas é isso mesmo. Os presos muitas vezes são mais livres do que os livres. Querido, nós falamos de orar, jejuar, evangelizar, mas querido, o que você não pode é ficar sem fazer nada. Não sei se você hoje já recebeu um chamado e a partir disso vai começar a orar, jejuar, falar da tua fé, testemunhar, mas o que você não pode, querido, é ficar sem fazer nada. Porque ficar sem fazer nada, era melhor você ter ficado sem fazer nada na tua casa, do que ter vindo aqui, ouvir tudo isso e ainda assim não ter produzido algum fruto para a tua vida. Querido, sabe por que eu amo igreja? Porque cada dia Deus tem um pão novo para nós. Às vezes nossa casa repete a refeição, não repete? O almoço sobrou um pouquinho, aí se estende para a janta, né? Eu amo requentado, gente, de verdade. Não tem problema com requentado, não. Mas é bom que estar na presença do Senhor, é sempre um pão fresco, pão novo. Vem hoje à noite aqui para você ver, já é outra coisa. O Felipe Santos vai estar aqui hoje à noite pregando, já não vai ser eu, já está talvez enjoado de me ver falar aqui. Então a gente vai trazer uma pessoa nova. Porque isso é o X na questão da nossa vida. Fazer algo para o Senhor. Quinto, seja um dedicado trabalhador. Segundo Timóteo 2,15, diz a respeito daqueles que têm um chamado como o meu, pastoral, de obreiro. Procuro se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Querido, agora deixa eu dizer uma coisa. O texto diz que nós devemos se apresentar como um obreiro, no caso aqui, meu caso, de que não tem que se envergonhar. Agora o advogado, ele tem que ter alguma coisa para envergonhar? O médico, o professor, a dona de casa, o jovem, a viúva, a solteira, o solteiro, todos nós temos que ter na consciência algo que nos livre de alguma vergonha, amém? Não é só o obreiro. Aqui é um texto aplicado a essa realidade, mas eu creio que todos nós temos que nos apresentar como alguém que não tem do que se envergonhar. Sabe aquele negócio de você ser convidado para um ambiente, naquele ambiente está tal pessoa, e você diz assim, eu não vou, porque eu sei quem está lá. Aí você vai discursar, fazer algo, e a pessoa vai dizer, mentira, eu conheço ele. Então você fala, não vou não, obrigado, muito obrigado, não vou. Só que é porque tem uma vergonha escondida. Tem um problema a ser resolvido lá. Querido, eu sempre digo para as pessoas, se alguém descobrir a senha do meu e-mail, das minhas redes sociais, se alguém entrar na minha casa, eu não vou ficar nem um pouco preocupado. Porque não tem nada para esconder de ninguém lá. A minha vida, graças a Deus, quem precisa saber tudo, sabe. E aqueles que querem saber tudo, se um dia procurarem saber, não vão achar nada demais. Se entrarem no histórico do teu computador, se vasculharem tuas coisas, será que vão te enxergar como alguém dedicado, alguém que de fato faz o teu papel onde você foi colocado? Se o teu chefe amanhã dizer assim, eu quero dar uma olhada na tua agenda, eu viajei esses dias, eu quero saber o que você fez nos dias que eu estive ausente, ele vai encontrar um bom relatório?
Uma vez eu estava na internet, no meu trabalho, eu tinha computador livre, não tinha bloqueio para nada. E eu estava fazendo o que muitos fazem, nas redes sociais, uma aba minimizada do YouTube ouvindo uma mensagem, crente. E Deus disse para mim assim, quando você fazer aquela planilha lá? E na minha religiosidade eu disse assim, Deus, mas eu estou ouvindo uma mensagem. Eu estou vendo um vídeo aqui que eu vou usar na minha célula hoje à noite. Eu disse assim, tudo bem, você pode ver, só que você só vê fora do horário, porque quem está te pagando é essa empresa, você precisa trabalhar. Não dá para você ficar vendo vídeo na internet. Você quer ver vídeo na internet, então fica na sua casa. Só que você precisa do dinheiro para pagar a internet, então você vai ter que ficar aí. Então te vira, negão. Corre. Meu negócio com Deus é meio assim, sabe? Não, filho, faz planilha. Entregar a planilha, ligar para o cliente. Vamos. Falei, tá bom, Jesus, eu não vou ouvir mensagem mais então. Não ouve mensagem, eu vou falar com você. Falei, melhorou. Melhorou. Querido, fica tranquilo, se você fizer a sua parte, Deus faz a dele, não vai faltar nada para você. As pessoas ficam preocupadas, né? Às vezes, mas isso aqui, não. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Não almoçava mais para almoçar com o Senhor. Fiquei 1 ano e meio sem almoçar no meu trabalho. Foi o melhor 1 ano e meio naquele tempo da minha vida. Porque eu comecei a encontrar outras alternativas de ter o que eu tinha, roubando tempo da empresa na qual eu trabalhava. E foi muito bom. Foi naquele tempo que Deus me lançou para o meu ministério, naquele tempo que Deus me lançou para um tempo novo espiritual na minha vida, como marido, como pai. Foi naquele tempo que eu comecei a vencer os problemas sexuais que eu tinha. Porque eu comecei a me dedicar ao que eu precisava me dedicar. Esse tempo aqui foi um tempo de alinhamento na minha vida. Eu comecei a entender o que era ser funcionário, o que era ser marido, o que era ser filho. Porque a partir do momento que você bateu o teu cartão, entrou na tua empresa, ali você tem que trabalhar. Amém? Querido, o pastor Carlito sempre fala para nós isso, seja o melhor onde você está. Não tenha o orgulho, a soberba de ver sua foto colada no mural, funcionário do mês, mas tenha o desejo de a sua foto estar lá, para que o nome de Jesus seja glorificado. O pastor Carlito contou hoje no culto das 8 da manhã que um dia ele foi muito bem atendido por uma mulher. Ele disse, eu tenho que fazer algo por ela. E ele, ao final era um restaurante, ao final da refeição, ele disse, por favor, vem aqui. Chamou os responsáveis do restaurante e disse, eu queria exaltar aqui a sua funcionária, porque eu nunca fui tão bem atendido como eu fui nessa manhã, nesse almoço, por essa mulher. A mulher disse assim, recebe, Senhor, eu faço para ti. Perto do chefe, do gerente, Ele disse que aquela atitude mudou o coração dele. E ele tem contado isso onde ele tem ido. E eu estou compartilhando com você, porque você não está lá na colina para ouvir. Querido, quando vier uma glória para o teu peito, você mata ela e joga para Jesus. Toma, Jesus, é tua. Porque sem o Senhor eu ia ser o pior funcionário, fazer o pior atendimento. Querido, você pode sair estressado da manhã na sua casa, cheio de problema, e ainda assim chegar lá e se desempenhar como ninguém na sua empresa. O pior cristão do mundo é melhor que um ímpio top. O ralé, o que aceitou Jesus agora, o que deu o primeiro passo para a fé, ele tem capacidade de fazer o que tem 8 faculdades, fala 7 idiomas, não tem capacidade de fazer. Compaixão, amor, graça, misericórdia, honra, só tem no coração quem é cristão. Não vem me dizer que esses princípios são ensinados aí fora. Eu servi o exército, preguei várias vezes dentro de uma companhia militar, e eu sei que honra se ensina, mas não se pratica ali dentro. Mas sabe onde se pratica e onde se ensina, e ensina exaustivamente? Aqui. Para que você pratique lá. Querido, seu chefe pode ser o pior do mundo. O argentino. Ama o cara. Honra o cara. Está todo mundo no setor descendo a lenha. Não, mas isso aqui. Honra. Mantém-se na posição. Quem honra, recebe honra. Aí você se desembesta a falar, faz um monte de coisa. Não, faz seu melhor. Amém? Provérbios 31, 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Querido, completa o que foi iniciado. Amém?
Ou chega no pessoal do teu trabalho lá, faz um devocional com eles, cara. Fala dos princípios que você tem aprendido. Chega junto, pergunta. O que você pode ajudar? Chega no teu chefe e diz, olha, eu não sei o que você crê ou não, mas se precisar eu estou aqui para orar por você, orar pela empresa, orar por algum problema que nós possivelmente tenhamos. Sabe o que ele vai falar para você? Então ora por isso, por isso, por isso, por isso. Eu tenho certeza. Eu não sou menino, gente. As pessoas querem alguém para se apoiar. Só que se você demorar muito, daqui a pouco chega alguém oferecendo tamborzinho para bater, tarô para jogar, carta para virar, e aí você se atrasou. E quem se adianta, querido, governa. Se você se adiantar, você vai governar lá. E você vai ser o Google da galera. Tem uma dúvida, eles vão atrás de você. Hoje em dia as pessoas vão para onde, numa dúvida? O Google. Você tem que ser o Google do povo. Tem uma dúvida, tem um problema, tem uma necessidade. Opa, vamos recorrer lá ao fulano. Gente, era lindo lá na empresa onde eu trabalhava, numa fábrica, linha de produção, bota de segurança, 9 horas por dia, ralava igual um cão. Final do dia, às vezes, chegava, todo mundo reunia, quero apresentar aqui os resultados, tal. Vocês foram de novo a melhor equipe. Eu sou aqui, ó. Aí todo mundo, que negócio, os caras lutando para trabalhar, a gente já caminhando, mas de boa. Eu era um dos líderes da equipe, daqui a pouco começava. Chegava o resultado no final do mês. Ó, nós ganhamos o prêmio mais uma vez. Eu sabia que Jesus que tinha chegado ali, gente. Foi o pior das equipes de todas que eu já trabalhei. Mas do nada virou a mesa. Falei, Jesus está aqui, cara. Nós éramos 15, quando eu saí dali, só tinha eu de cristão. Quando eu saí dali eram 13 convertidos ao Senhor Jesus, que eu vi batizar, eu vi ir na salinha receber oração, eu vi chegando, tudo destruído. Faltou 2 que já está entrando na conta. Só tente se for Jesus. Querido, eu comecei a mirar os caras, falei, agora é você. E quando eu comecei a ganhar os aliados, né, eu falei, nós vamos com um armamento pesado. Fatiou, passou. Dava certo, cara. Eram 15, faltou 2. Ontem eu estava falando com o Cláudio, que é um desses 2 que não aceitou Jesus. O Cauê nasceu, o filho dele. Eu falei, eu vou aí te visitar. Sabe o que ele disse para mim? Ou ele não é crente. Sabe o que ele disse para mim? Eu quero que você apresente meu filho para Jesus. Que ele tem 3 anos e meio que eu nem vejo o Cláudio, eu só falo com ele. São 3 anos e meio que eu saí de lá. Ele disse para mim, eu quero que você apresente Cauê para Jesus. Não quero batizar ele, não quero fazer isso, não quero fazer nada. Quero que você levante ele para o alto e diz, Jesus, ei querido, não precisa trazer aqui na igreja não, eu vou lá na casa dele, pego o menino, levanto para o céu, oro por ele e consagro ele para Jesus. Quem chegar depois se atrasou, porque Jesus já tomou conta daquele menino. Você tem que dar um passo à frente na empresa que você foi colocado, no lugar que você foi plantado. Provérbios 24, 27, olha isso aqui, gente. Termina primeiro o seu trabalho, a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Amém? Molecada quer casar, mas não tem nem mesada do pai. Você tem que alimentar a molecada como? Trabalhando. O maior desafio de um homem é cuidar de uma família. Só que não tem como cuidar da família sem trabalho. Eu falei esses dias aqui, os que têm esposa que não trabalham aqui vão se identificar. A gente levanta de manhã com violência já. Trabalhar, pisando duro. Porque se não for eu e você, amigão, tem ninguém que seja por nós, não. Ah, quer engravidar, quer ter bebê, quer ter... Então te prepara. Mais uma boca para comer. Sai cocô pra caramba daquela bundinha lá, tem que ter fralda. Leitinho. A Laura mamou 15 dias no peito. Desde quando nasceu, praticamente, ela tinha de leite chegando toda hora. Precisa de um ninho, precisa de um negócio. Trabalhar. 6, seja uma pessoa íntegra. Provérbios 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra, como são os felizes os seus filhos. Querido, quem recebe por causa da tua integridade é os seus filhos, é a sua família. Paternidade bem resolvida, gente, é o que todo mundo precisa. Seus filhos precisam ver que quando você errou no trânsito, você tem que tomar uma multa. E não, você não pode oferecer a sua carteira de motorista para o marronzinho, para quem te parar, com uma notinha de 50 dentro, querendo dizer alguma coisa.
E o teu filho assistindo tudo. E o homem vai dizer, ei camarada, pode ir lá. Eu estou na mão aqui com o meu café. Não, querido. Teu filho tem que ver você andando e a carteira do homem da frente cai, você pegar e chamar ele e devolvê-la, não levar embora. Teu filho tem que estar no carro com você e o seu chefe te liga e você diz exatamente onde você está e não onde você estaria. E seu filho, quando você desliga o telefone, fala, papai, a gente está lá em casa? Eu achei que aqui era shopping. Papai, está em reunião? Eu achei que aqui era cinema. Estou em reunião, daqui a pouco eu te ligo. E o Homem-Aranha regabentando o Venom lá no filme. Que isso, gente? Integridade. O que é integridade? Essa é uma pessoa inteira. Do começo ao fim. Não tem buraco no meio, na continuidade. É do começo ao fim. De cabo a rabo, de cabeça aos pés, daqui até ali. Provérbios 37, aqui deve ser 27, né? Não tem 37. 27, 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. O Senhor cuida da vida dos íntegros. Amém? Tem um monte de gente cuidando da tua vida. O Senhor disse, se você for íntegro, Ele vai cuidar da tua vida. Gente, Deus não sustenta mentira, Deus sustenta a verdade. Amém? Deus não vai ficar alimentando a sua história e cuidando de você naquilo que é uma coisa que Ele não está dizendo que é. Deus, Ele sustenta a tua verdade. É como se você dissesse, Ele carimbasse e assinasse embaixo. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Quem fala mentira vai ter que sempre lembrar o que falou. Quem fala a verdade pode ter amnésia e ficar tranquilo, porque falou a verdade. Querido, se você falar mentira e se você esquecer um detalhe dela, você está prestes a dançar forte. Você disse que era cinema, que era essa roupa, que você foi de carro ao invés de metrô, e naquele dia você esqueceu só o detalhe do metrô. Ele diz, não, eu fui de carro. Não, você tinha dito que tinha de metrô. Então você passou mesmo naquele lugar lá. Não, não passei não. Passou, porque você falou agora que foi de carro. Aquela vez você falou que foi de metrô. E eu tenho gravação aqui, hoje em dia tudo é gravação, né? Eu gravei. Pensa que o celular está no bolso desligado, de boa. A conversa está sendo gravada. Fui fazer um aconselhamento esses dias, eu não entendi nada, mas eu não tenho problema de falar a verdade. Pastor, eu posso ligar o gravador? Eu falei, por quê? Não, porque às vezes o senhor dá o direcionamento, eu esqueço. Eu falei, é só para isso? Pode ligar então. Por exemplo, com o pastor Carlito, muitas vezes algumas conversas com ele tem que gravar, porque o pastor Carlito ele fala 12 coisas em 12 segundos. O pastor Carlito não vem aqui. Quando ele vem aqui, ele me dá 18 itens para resolver em uma semana. E o olho dele é muito mais clínico que o meu. Muito mais aproximado da visão do que o meu. Tem que gravar, senão eu esqueço. Dá para anotar tudo muito rápido. Toma cuidado. Deixa as pessoas gravar o que você está falando, porque é verdade, é princípio, é de Deus. Amém? Eu diria com segurança, pode pegar o DVD da minha semana, colocar aí para todo mundo assistir, Jesus. Vai ser bom que eles vão crescer. Uma vez Deus disse para mim, e eu estava muito mal naquela época, se alguém entrar no histórico do teu computador, as pessoas crescem ou pecam? Eu disse, pecam. Porque tem link de vídeo pornográfico, tem link de conversas, não tem sentido nenhum. Eu preciso melhorar, Jesus. E hoje em dia eu tenho ouvido a pergunta, da mesma forma eu tenho dito, Jesus, que as pessoas entrem no meu histórico. Para que elas conheçam o que eu vejo, o que eu ouço, onde eu leio, o que eu leio. Eu vou pregar um dia uma mensagem ainda. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim, pastor, eu descobri uma ferramenta para eu não mais ser pego nos meus erros. Querido, eu quero que você entenda uma coisa, o mundo só vai te dar mais oportunidade de você continuar pecando. Antigamente era apagar o histórico, isso resolvia, mas muitas vezes esquecia um ou outro link, acabava que vazava uma informação. E o menino disse para mim, pastor, eu descobri uma função no meu navegador, chama InPrivate,
Que quando eu clico ali, ele não salva nada, ele não grava nada, ele me permite viver dentro de uma bola, que eu sou, é um link privado. E tudo que eu faço não grava no meu computador. Eu estou usando essa ferramenta para continuar a me masturbar. E agora ninguém descobre. Só que agora eu não consigo mais sair do in private. E esses dias me perguntaram, ué, você não está entrando na internet? Eu falei, por quê? O menino falando, né? Porque eu entrei no histórico, não tem nada na última semana. Ele falou, pastor, me pegaram do mesmo jeito. Eu estou toda hora na frente do computador. E eu não consegui explicar. Não, é que eu estou fazendo isso. Não, me conta, você apagou tudo então. E eu tive que falar a verdade. Só que agora eu não consigo sair de lá. Eu só falei que eu fiz alguma coisa, mas não falei o quê, e foi muito pior e tal. Falei, querido, sua vida tem que ser um livro aberto, cara. Ao invés de você deletar o histórico, deleta o seu pecado. Integridade. Tua esposa, se acordar de madrugada e você está vendo televisão, ela pode ver do teu lado o que você está vendo, antes que você mude o canal. Integridade. Mulher, tuas emoções, por mais feridas que estejam por causa da ausência ou passividade do teu marido, tem pensado nele em todo o tempo, ou aquele homem educado, uma vez ou outra, mexeu com você? Cuidado. Eu já vi mulheres que o personal trainer da academia só ajudou e explicou um exercício. Foi o bastante para aquela noite virar uma noite de adultério. Não precisa de muita coisa para cometer poucos erros. Só que um pequeno erro pode abrir um enorme espaço para muita coisa errada. A Bíblia diz que se as raposinhas passarem, daqui a pouco virão as raposas, e os leões, e os elefantes. Daqui a pouco o zoológico inteiro entra lá dentro. Feche as pequenas brechas para as pequenas coisas, porque senão as grandes coisas entrarão pelas pequenas brechas. 7. Fale sempre a verdade. Basicamente o que nós temos falado aqui já. 2 Coríntios 13:8, pois nada podemos contra a verdade. Querido, eu não tenho problema, sinceramente falando, com nenhum dos presidentes que estão se elegendo, não tenho problema nenhum com nenhum deles. O que eu tenho problema é com a atitude de alguns. O que tem a ver as pessoas irem lá no fundo do norte, entrevistar o pai da Marina, para tentar tirar dele alguma coisa que a condene? O que tem a ver eles irem no ex-trabalho dela, falar com a ex-chefe dela, quando ela ainda era quase uma analfabeta, para tentar tirar dessa mulher uma informação a respeito dela? Querido, uma coisa é você estar falando a verdade e isso incomodar, mas eu posso te dizer que nada, não existe nada contra a verdade. Podem procurar pai, mãe, filho, Espírito Santo, não vai achar nada. As pessoas, ao invés de irem no nível que elas têm que ir, para assuntos de política, então, não, elas querem falar da família, querem falar de não sei o quê, disso, daquilo. Gente, eu lembro como se fosse agora, no dia anterior à triste morte de Eduardo Campos, ele estava no Jornal Nacional dando uma entrevista, e as perguntas que foram feitas a ele não tem nada a ver com política, ou, entre aspas, não tem nada a ver com política. Disseram para ele, a tua mãe passou num concurso e tal, teve uma indicação e por isso ela está lá num cargo público. Ele disse, minha mãe fez o mesmo concurso que todos os outros que estão lá fizeram, por mérito ela passou, e no meu governo vai ter meritocracia, tem mérito, vai entrar. Aí o Bonner disse para ele, então você quer dizer que no seu governo as vagas que você pode colocar pessoas, se possivelmente tiver alguém da tua família, vai ser de boa? Ele falou, por mérito sim. Como alguém que não é da minha família, por mérito também vai entrar. Fala a verdade. Vai estar lá. Por mérito. Não porque é do meu sangue. Não porque é da minha família. Agora as pessoas querem discutir de política, discutindo de vida pessoal. Querido, o que tem dado mais ibope nas últimas semanas é se a Marina vai ler a Bíblia ou não para tomar uma decisão. Querido, se não ler a Bíblia, joga tarô, bate tambor, pergunta para um amigo, faz alguma coisa. O dela só é diferente do outro.
Ou você acha que as pessoas tomam decisão, todas elas, com a plena consciência e somente por isso? Querido, se você conhecesse um pouquinho do interior, da vida pessoal, de algumas pessoas que a criticam e falam, eu falo o que falo dela, não estou aqui defendendo ninguém, cada um tem uma opção, querido, ela teve a Bíblia. Outras pessoas jogam cartas, jogam conchinhas. Agora, o que tem a ver a vida pessoal da mulher com o governo, com isso, aquilo? Da mesma forma que ela não está perguntando se alguém joga carta ou tarô, não devem perguntar se ela lê a Bíblia ou não, gente. Agora, o importante é que nós devemos sempre aprender a falar a nossa verdade, não ficar escondendo. Oitavo, nunca pare de aprender e crescer. 1 Timóteo 4,13, dediquem-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Antes de ontem, estava com 2 amigos e eu disse para eles, eu passei por dentro da PUC, estava na faculdade, passei e falei, eu estou precisando voltar para estudar. Eu senti um desejo de voltar para a sala de aula. Porque já tem um tempo que eu não pratico um curso ou coisa do tipo. Nós temos que aprender, continuar aprendendo e crescendo, amém? O mais maduro aqui tem alguma coisa ainda para aprender. Respeito da fé, respeito da sua área de atuação, respeito de algum assunto, tem. Nós temos que buscar continuidade. Quando nós falamos de transformação da nação, a transformação da nação vai ser feita pelas pessoas que estão na nação. E se você for um profissional melhor, um cidadão melhor, quem ganha com isso? A nação. Nono, perdão. Cuide bem da tua família. Texto muito forte de Provérbios 11, 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Querido, você recebeu uma missão de Deus de cuidar da tua família. Faça da melhor maneira possível. Faça com dedicação, faça com entrega, faça com renúncia, faça com todo o seu empenho e disposição, tempo. O texto de Josué que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor só se tornará verdade na tua vida se você, em primeiro lugar, der esse primeiro passo. As pessoas clamam por salvação da família, disso, daquilo, mas muitas vezes como cristãos nós não estamos dando um testemunho para que a família seja de Jesus. E as coisas ficam tudo no mais ou menos. Quantos tem problema em casa aqui? Obrigado pela tua mão levantada, me confortou. Também tem, cara. Um monte para resolver. Por isso, cuida da tua família. Eu sou desafiado todo dia, por causa do que Deus colocou nas minhas mãos, a cuidar da família dos outros mais do que eu cuido da minha. E eu tenho que equilibrar muito isso. Muito. Como pastor, aparece problema de famílias toda hora para nós cuidarmos. Toda hora. Toda hora. Toda hora. A mensagem ontem era 11h30 da noite, eu já tinha um tempo que eu não olhava o meu WhatsApp, eu falei, eu vou olhar. Só que eu já olhando e orando, né? Na hora que eu olhei pro numerinho assim, eu falei, não é possível, gente. E eu sou um cara assim, que por causa do que nós aprendemos, de dar uma resposta rápida, não deixar as pessoas esperando, né, o nosso retorno, eu falei, eu vou ter que responder muitas pessoas agora. Numerinho lá, 56 mensagens. Só que não era um grupo, né? Eram muitas pessoas mandando cada uma um pouquinho de mensagem. As pessoas estão almoçando, elas têm uma dúvida, o que elas fazem? Ah, o pastor. Texto bíblico, quer perguntar. Eu sou teólogo, às vezes sou psicólogo, às vezes eu sou doutor, às vezes sou pai, às vezes sou mãe, às vezes sou tio, às vezes as pessoas te pedem dinheiro emprestado para mim, isso, não tem condições, mas as pessoas pedem, mas é banco, as pessoas recorrem. E eu sou desafiado, estou aqui falando de coração, muitas vezes a fazer muitas coisas pelos outros e falta tempo para fazer para a minha família. Mas eu tenho que equilibrar minha vida.
Tem um dia na semana que as pessoas às vezes dizem, mas esse é o único dia que eu consigo almoçar, jantar com você. Então eu falei, filho, beijo, não vai dar. Porque esse dia é o dia que eu tenho para ficar com a minha família e não ver ninguém. Só a professora da escola da Laura, que eu deixo ela lá e volto depois do final da tarde para buscar. Porque a minha vontade era fazer ela faltar toda segunda para ficar comigo também. Porque às vezes é difícil arrumar tempo na semana para eu ter qualidade com ela. Mas eu sou desafiado a cuidar da minha família. Você também com certeza tem os seus desafios, tua agenda, teu tempo, o seu trabalho, as N atividades que você quer fazer parte. Você tem que arrumar algum tempo para estar perto dos seus. Amém? Esse papel de família não tem quem faça por você. É você ou ninguém. Mãe é mãe, pai é pai, e não tem substituto. 10º e último, nunca desista. Lucas 14, 28 ao 30, diz de alguém que não recebeu essa mensagem. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você já viu uma casa inacabada? Pessoas começam a construir, não fizeram o cálculo, não leram Lucas, não leu a Bíblia. A Bíblia diz que tinha que ter feito um cálculo. Nunca a obra vai ser o preço do planejamento. Quem fez obra sabe o que eu estou falando. É sempre um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais. Por isso, amigo, tenha consciência do que você começa, você vai ter que ir até o fim. Portanto, nunca desista. Começou, termina. Andou, corra, voe, mas não pare onde você está. Dê continuidade àquilo que você um dia teve como planejamento para concluir. Algumas pessoas começam cursos, terminam cursos, mas não terminam de concluir, terminam porque elas determinaram um fim. Concluir, receber diploma, é chegar até o fim, passar todas as provas, ser aprovado e receber premiação a respeito daquilo. Winston Churchill diz o seguinte, grande estadista, a lição é a seguinte, nunca desista, nunca, 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 em nada. Grande ou pequeno, importante ou não, nunca desista. Nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Winston Churchill diz isso numa ocasião bem familiar a você. Segunda Guerra Mundial, alemães, nazismo. E ele então levanta essa frase e diz, não vamos desistir, vamos avançar, vamos continuar. Ele pôde no final receber triunfo e celebrar o que ele disse, por causa de um princípio dentro dele permanente, de perseverança e esperança. Aliado à fé, querido, não tem para ninguém. Vou ler o último texto, nós vamos orar. Jesus, em João capítulo 4, define de maneira bem prática aquilo que ele veio fazer e como veio fazer. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Fique de pé no seu lugar aí, querido.